Olá, irmãos, reunidos para mais um estudo da Palavra de Deus e temos muitas razões porque devemos glorificar a Deus, louvarmos a Ele, e uma dessas razões é pela sua grandeza, seu amor, sua misericórdia, sua infinita bondade. Eu quero lhe dizer que não tem sido fácil esses dias em que estamos nos comunicando por meio de rede social, por meio dos vídeos, por meio da mídia. Não tem sido fácil, não no requisito de não sabermos usar a tecnologia, mas no sentido afetivo, porque é muito diferente de estarmos ali no culto, apertando a mão do irmão, conversando antes de começar a música, e a parte da pregação também, estamos ali no púlpito, olhando, visualizando os irmãos, contemplando ali pessoalmente e trazendo a mensagem. Então tem sido difícil nesse sentido, de podermos assim estar diante de uma tela e não estar vendo vocês ao mesmo tempo. Mas, como eu disse, nós damos graças a Deus por esse meio de comunicação que Deus tem nos permitido. Eu quero iniciar com a palavra de oração. Hoje é quarta-feira, é um culto em que nós nos reunimos para ensino, doutrina e também para a oração. Eu gostaria de começar orando, apresentando diante do Senhor as nossas vidas e pedindo a direção dele para esse nosso tempo aqui. Oremos. Santo Deus, nosso Pai amado, damos graças ao Senhor porque o Senhor é. Ó Deus, o teu nome seja engrandecido, ó Deus, através das nossas vidas, através do nosso falar, através do nosso agir. Ó Pai, que diante dessas circunstâncias que estamos passando, que o Senhor venha nos usar, ó Deus, como instrumento em tuas mãos. Temos tido um tempo bem oportuno de podermos evangelizar, de podermos levar a mensagem do Senhor e nos dá intrepidez, ó Pai, nos dá coragem, força para podermos comunicar as boas novas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, cumprindo assim a ordem que o Senhor nos deu. Pai, nos dê sabedoria e direção do Senhor para que possamos colocar esses estudos em prática. Assim eu te oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Também quero lhe dizer que temos visitado alguns lares e de forma pessoal, também de forma coletiva. Você pode contemplar, talvez se você já foi visitado, tem uma equipe aí fazendo uma serenata e com certeza nós vamos chegar até a sua casa. Então, um pouquinho de paciência e oremos uns pelos outros. Dando continuidade ao nosso estudo, hoje farei a conclusão sobre uma compreensão bíblica sobre o sofrimento. Estamos aí, eu tenho feito em partes, e hoje então faremos a conclusão. É importante então que você tenha uma compreensão bíblica sobre Deus e o sofrimento. Para quê? Para que você então possa adorar a Deus e viver de forma melhor para o Senhor. Então hoje faremos a conclusão baseado em 3 princípios essenciais sobre o sofrimento. 3 princípios essenciais sobre o sofrimento. 3 princípios particulares sobre o sofrimento. E com certeza é relativo ao benefício que ele pode trazer. E o primeiro princípio sobre o sofrimento, o primeiro princípio essencial, é que tudo está sob o controle absoluto de Deus. Então eu quero concluir mostrando esses 3 princípios, e o primeiro é: tudo está sob o controle absoluto de Deus. Nós podemos ver um pouco sobre isso no estudo número 1, mas essa verdade essencial, esse princípio, deve estar firmado em meu coração, no seu coração, para que você possa então ter uma fé mais apurada, mais fornida, digamos assim, como diz o cearense, né? Uma fé mais fornida. Então você precisa ter esse princípio, saber esse princípio essencial sobre o sofrimento. Deus está sob o controle absoluto de todas as coisas. Nós podemos ver isso na vida de Jó, na vida de Abacuque, na vida de Daniel, desde que ele chamou Abraão, quando Deus então
tirou o seu povo, Israel, do Egito, e por toda a caminhada no deserto, por 40 anos, por todas as dificuldades que eles passaram, nós podemos ver então Deus no controle absoluto de todas as coisas. Algo que me chama muito a atenção é quando José, depois de muitos anos, mais de 12 anos, ele encontra-se então com sua família, com seu pai, e foi aquele choro de alegria, de prazer, de satisfação em vê-lo depois de tanto tempo. E então seus irmãos estavam angustiados e José era um momento então que, humanamente falando, ele poderia naquela hora, ele descontar, como diz a palavra, né? Por todo o sofrimento que ele passou. Mas o que foi que José disse em Gênesis capítulo 50? Ele olha para os seus irmãos e ele reconhece então o controle absoluto de Deus sobre todas as coisas. Olhando para os seus irmãos, ele disse: não fiquem tristes, não fiquem deprimidos. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Não foi a ação de vocês que fez com que eu viesse para cá e passar e o que eu passei não foi culpa de vocês, foi o agir de Deus, não foi vós. Essa passagem é maravilhosa, porque numa época tão remota, José tinha poucos recursos em termos de livro, de literatura, de conhecimento no sentido de a disponibilidade, mas é incrível a teologia que José tinha sobre Deus e reconhecer naquele momento como ele foi um homem forte, sábio, como ele se deleitou na soberania e no cuidado de Deus, não apontando o dedo para os seus irmãos, vocês são o culpado do meu sofrimento. Às vezes nós queremos então direcionar para alguém, culpar alguém. Ah, meu filho, é por causa que meu esposo faz isso, a minha família, não é porque o meu dinheiro não dá e minhas condições. Quando nós então temos o entendimento de que Deus está no controle absoluto, nós vamos viver de forma diferente diante das circunstâncias difíceis. Eu fico maravilhado com essas passagens. Também Abacuque, eu quero reforçar mais uma vez esse versículo, lá de Abacuque, capítulo 2, versículo 20, onde ele questionou a Deus. Nós estudamos um pouco sobre Abacuque. Questionou a Deus e Deus respondeu na angústia dele. E Abacuque veio a reconhecer, capítulo 2, versículo 20, diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então Abacuque declara: o Senhor é aquele que está no centro do universo, nada vem a passar dos teus olhos, o Senhor tem um controle absoluto sobre tudo, todas as circunstâncias, conhecendo os nossos limites, as nossas intenções. Todas as nações estão debaixo da sua autoridade. Esse versículo nos mostra então que o topo máximo que alguém pode atingir, Deus está lá. Essa expressão está no seu santo templo, não é num lugar fechado, mas no lugar mais alto que se pode estar, está lá Deus. Cale-se diante dele toda a terra. Então esse é o primeiro princípio essencial sobre o sofrimento, sobre as angústias. Tudo está sob o controle absoluto de Deus. Então, embora que você se preocupe, embora que passamos dificuldades, mas tendo essa certeza nós podemos descansar sobre o cuidado, sobre o poder do nosso maravilhoso Deus. E o segundo princípio que iremos ver, dos 3 essenciais sobre o sofrimento, é que a fé genuína é evidenciada no sofrimento. Esse é o segundo princípio essencial, particular sobre o sofrimento. A fé genuína, ela é evidenciada no sofrimento. Todos sofrem, todos passamos por angústias. Nós vimos isso, então, olhando para a vida de Abacuque, e olhando para a vida de Jó, e olhando para a vida de Paulo, é que independente de quem nós somos, seja um cristão ou não cristão, todos passamos por dificuldades.
mas a questão é como passamos por elas. Quem nós somos depois dela? Sabemos quem somos antes, mas quem somos depois? O que ela vai evidenciar? A fé genuína, ela é evidenciada, ela é mostrada, ela é autenticada no sofrimento. É através das dificuldades que nós vamos ver quem são os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros cristãos. Lá no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, o Senhor disse, então, quando passares por aflições, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Então, os crentes em Cristo, eles são perseguidos. A fé genuína, ela vai ser evidenciada nesse, então, sofrimento. A igreja, lá na época de Pedro, estava passando por grande dificuldade. E Pedro, então, escrevendo a sua primeira carta a esses irmãos que estavam dispersos, ele vem a dizer no capítulo 1, do versículo 1, mostrando sobre a presciência de Deus, sobre a eleição, mostrando então o nosso Deus e Pai, bendito Deus e Pai, que nos salvou, nos regenerou, segundo a sua muita misericórdia, e nós temos uma viva esperança por causa da ressurreição de Cristo. Ainda no capítulo 1, ele vem a dizer, então, àquela amada igreja que estava passando por dificuldades, alguns tiveram que deixar o seu lar, e ele diz, capítulo 1, versículo 5 de 1 Pedro, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Versículo 6, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações. Versículo 7, para que uma vez confirmada, o valor da fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora passando por dificuldades, ele então, Pedro mostrando, olha, essas dificuldades que vocês estão passando é como Deus então pegando uma pedra de ouro e ele vai purificá-la. Então, para que o ouro então seja purificado, ele vai passar por um processo, ele é retirado então do seu estado ali da terra e ele não está no seu estado 100%, ele precisa passar por algumas modificações e o fogo então, na sua mais alta temperatura, ele vai então derreter as impurezas que tem no ouro, ficando somente o ouro puro. E Pedro então dizendo ali àquela igreja, olha, vamos nos regozijar, vamos nos alegrar, porque a vossa fé vai ser confirmada, autenticada por meio das dificuldades. É como o ouro, quando colocado à prova. Vai ficar somente o ouro. As impurezas serão tiradas. E assim Cristo faz em nossas vidas. A nossa fé, ela vai ser evidenciada no sofrimento, nas angústias. O Senhor, embora esteja doendo, embora esteja às vezes humanamente falando, nos maltratando, é difícil, mas Deus está então trabalhando em nossa vida através do fogo, nos purificando. E esse fogo que eu estou falando aqui não é aquele fogo pentecostal, mas esse fogo aqui é o fogo de purificação. Esse é um princípio essencial sobre o sofrimento. A fé genuína, ela é evidenciada no sofrimento. Tiago capítulo 1, versículo de 2 a 4 diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Que texto maravilhoso! Poderíamos passar um bom tempo nele, mas passando rapidamente,
é motivo de alegria o passardes por várias provações. E a pergunta é, por quê? Porque as provações, as dificuldades, elas moldam o nosso caráter. Ela produz algo em nossa vida. Perseverança. Para que nós sejamos, então, maduros, íntegros, melhores em Cristo. A fé genuína, ela é evidenciada no sofrimento. Então, quando você estiver passando por dificuldades, lembre desse princípio. Deus está apurando a minha fé e a sua fé, tornando mais íntegra, nos tornando mais íntegros, maduros em Cristo. O terceiro princípio essencial que iremos aprender na conclusão é que Deus nos torna parecidos com Cristo. No sofrimento, nas angústias, o terceiro princípio é que Deus nos torna parecidos com Cristo. Embora que seja difícil de ouvir isso, mas Deus, ele tem trabalhado em nossa vida por meio das dificuldades. O plano de Deus para nós nos fazer a imagem do seu Filho em nós, crentes em Cristo. Cristão significa pequeno Cristo. E é exatamente esse é o nosso alvo da vida cristã. O propósito de Deus maior é que nós venhamos nos tornar parecidos com Cristo. Não iremos conseguir na sua plenitude aqui na terra. Será algo concretizado, então, na eternidade, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, e então nós abrimos os nossos olhos, fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra e abrimos na eternidade com Cristo. Lá em João diz, seremos como Ele é quando contemplarmos face a face. Ainda somos estrangeiros aqui na terra, lutando, buscando esse alvo, correndo para esse alvo, lutando cada dia mais. O Senhor tem trabalhado em nossa vida para que venhamos nos tornar parecidos com Cristo. E essa luta não é fácil, mas esse é o propósito de Deus para nós, nos tornar parecidos com o seu Filho, Jesus Cristo. Parecidos em termos de caráter, de humildade, e precisamos do Senhor para isso. E o sofrimento é uma forma que Deus usa para então nos moldar à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 29 diz, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, sem exceção. Continuando, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versículo 29 de Romanos 8, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Amados irmãos em Cristo, você tem buscado cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, de buscarmos sermos parecidos com Cristo. Não é fácil. Dia a dia passamos por tentações, mas devemos ter em mente esse alvo. Cristo nos chamou para a sua glória, não porque você era bonzinho, não porque você vai ser uma pessoa especial, então vai ser um cristão e chegando aqui para a igreja, você veio para cá porque Deus vai lhe usar. Amém, que Deus lhe use. Mas o propósito de Deus maior para com os seus filhos, para aqueles que Ele chamou, para aqueles que Ele predestinou, para aqueles que Ele já glorificou em termos da sua soberania, fomos chamados para sermos conformes à imagem de seu Filho. E isso não é brincadeira, não é fácil. A vida cristã, então, não é um palco e nós não somos estrelas. Nós somos servos. E nos tornarmos a imagem de seu Filho
é uma luta constante, trabalhando trabalhando os nossos lábios diariamente, a forma como você usa a sua boca. Cada dia mais é preciso estarmos moldando ela conforme, então, a imagem do seu Filho Jesus Cristo. A forma como você trata as pessoas, a forma como você vive em casa, a forma como você vive na sociedade. Embora que, às vezes, nossas falhas parecem até ser maiores, mas a sua luta deve ser para alcançar o propósito de Deus que Ele tem para a sua vida. E o propósito é sermos conforme a imagem de seu Filho. E Deus soberanamente, maravilhosamente, nos permite as dificuldades para que venhamos cumprir com esse propósito. Então você deve se alegrar nas dificuldades. Embora que seja difícil nos alegrarmos, você deve se regozijar. Você deve dizer: Senhor, dou graças a Ti, ó Pai, porque o Senhor está trabalhando em minha vida. Assim como aquele que trabalha com ouro, purifica o ouro por meio do fogo, assim o Senhor também vai apurar a nossa vida, o nosso caráter diante do fogo das provações e das dificuldades. Amém? Vamos concluir esse estudo fazendo uma revisão. Os 3 princípios essenciais sobre o sofrimento. Número 1, tudo está sob o controle absoluto de Deus. Número 2, o segundo princípio, a fé genuína ela é evidenciada no sofrimento. E o princípio número 3, sobre as angústias e dificuldades, Deus quer nos tornar parecidos com Cristo. Que o Senhor edifique a sua vida, se firme cada dia mais nele e diante das dificuldades não vamos murmurar. Vamos ter uma compreensão bíblica sobre Deus e o sofrimento. Amém?